Record TV, Estadão, o Jota e Arco Comunicação. Então, queria agradecer a cobertura que vocês sempre dão para a gente, mais uma vez aqui, presentes no momento de um debate muito importante. Vai ser um debate bastante acelerado, mas a gente vai torná-lo o mais produtivo possível. O deputado Aguinaldo Ribeiro, que é um grande parceiro da democracia brasileira, porque essa é a expressão correta, está novamente à frente aí de um projeto para o país que é da mais alta relevância, que é a regulação da inteligência artificial, né? Então, o deputado teve que adiantar o voo dele, né? E com isso nós vamos adiantar aqui também o nosso rito. Atrasar para poder vir aqui, obrigado. Então, tá bom. Já estão todos aqui? Bom, vamos começar então. Muito bom dia a todos, muito bem-vindos aí ao segundo Café com Autoridade Abrigo desse ano. Estamos aqui também nesse momento inaugurando, né, esse novo espaço que a Abrigo hoje tem à disposição. A nossa sede mudou aqui para o edifício Ion, na sala 1070, estão todos convidados depois a passar lá para conhecer, quem quiser tirar uma foto, enfim, é um espaço que é dos nossos associados, juntamente com esse belo auditório e outros espaços que nós temos aqui nesse prédio que vão ajudar muito nas nossas atividades e vão atender muito bem os nossos associados. O deputado Aguinaldo Ribeiro, que hoje está aqui conosco, é relator do projeto de lei 2338/2023, que trata do marco regulatório da inteligência artificial, como você já sabe. E em nome da Abrigo, eu agradeço muitíssimo, mais uma vez, a sua disponibilidade. O senhor já participou de outras iniciativas com a gente, de outros debates, de reforma tributária e outros temas pelos quais o Brasil aí já passou, e o senhor sempre presente, não só protagonista, mas também parceiro do setor produtivo e da sociedade como um todo, né, se colocando sempre à disposição para o debate. Eu queria agradecer muito hoje aqui ao nosso associado pessoa jurídica, a Associação Brasileira das Empresas de Software, que está patrocinando esse evento. Isso para a gente é muito importante. Esse tipo de parceria, na verdade, é o que move a Abrigo, é o que dá oxigênio e que nos propicia esse tipo de momento. Então, eu queria agradecer aqui, aproveitando que o presidente da ABS está aqui, André Gutierrez, agradecer a ABS, em seu nome, também ao Marcelo, cadê o Marcelo? Marcelo Almeida, que está aqui com a gente, sempre presente em Brasília, no dia a dia da entidade. Quero agradecer também a presença da Francine Moore, nossa vice-presidente, Carolina Venuto, presidente do Conselho Superior, Ivonice Campos também está aqui, professor Márcio Coimbra, ambos também do Conselho, e agora integrando a comissão organizadora do Prêmio Marco Maciel. E reforço aqui, escrevam seus cases, o prazo foi renovado, foi ampliado para 27 de junho, então muito importante que nós contemos a nossa história através do Prêmio Marco Maciel, tá bom? Essa é a história dos profissionais de RIG no seu dia a dia, então o Prêmio Marco Maciel tem uma simbologia muito importante e finca a bandeira nesse espaço democrático que é a representação de interesse. Lembremos, isso só existe nas democracias, então a gente precisa sempre prestigiar muito esse tipo de iniciativa. Bom, já agradeci a presença dos nossos colegas. Se eu esqueci alguém, por favor, me desculpem, mas é só pelo acelerado mesmo do rito que nós vamos ter que fazer hoje. Queria agradecer aqui na mesa também a presença da Roberta Rios, que é vice-presidente da Abrigo e gerente de relações governamentais do Google no Brasil. Eu falei do Andrei, vou passar a palavra para o deputado, mas antes, deputado, eu vou passar a palavra para os meus colegas, porque eventualmente eles já encaminham alguma coisa para sugerir uma explanação sua. Pode ser porque a gente ganha tempo, não vai em volta de perguntas. O que puder fazer para ganhar tempo hoje eu vou fazer. Então passo inicialmente para a Roberta Rios e na sequência para o Andrei. Bom dia a todos. Obrigada, Castro. Obrigada, deputado Aguinaldo, por mais uma vez estar aqui nesse fórum da Abrigo. O debate em relação à inteligência artificial, a gente tem feito algumas conversas aqui, né, Castro? Seja por meio de, muitas vezes, formação dos nossos associados e cursos, mas a gente também teve o senador Eduardo Gomes com a gente no ano passado, quando o debate estava ali no Senado, né? E eu não vou me alongar muito, mas eu só queria reforçar mais uma vez uma coisa. O senhor já escutou da gente algumas vezes, mas que esse é um debate, ele não é um debate só do futuro, ele já é um debate do presente.
as empresas, e aí eu não estou falando das empresas de tecnologia somente, eu estou falando da indústria de forma geral, a área de saúde, a área a agricultura e etc., a inteligência artificial já é uma realidade para esses negócios, né? E para essa parte da economia. O que eu acho que a gente, de fato, precisa fazer nesse processo de regulação, de tentar encontrar um equilíbrio, alguma coisa que, de fato, proteja, mas sem ser restritivo, e que permita a inovação, com certeza pode colocar o Brasil num lugar diferente globalmente. Então, assim, a gente sabe que alguns países ao redor do mundo tentaram se adiantar nesse processo e têm recuado com alguns debates. Por exemplo, a própria Europa, que a gente estava conversando ali em cima, ela recuou, né, de uma regulação, eles estão revendo o que está sendo feito, porque eles entenderam que foi de uma forma tão protecionista, de certa forma, contra os riscos, né, que isso está tendo que ser revisto antes mesmo de entrar em vigor. Por outro lado, a gente tem países como o Japão, que estão fazendo uma regulação baseada em princípio, olhando o risco e permitindo que continue sendo desenvolvido. E aí, óbvio, eu sou uma pessoa que trabalha numa empresa de tecnologia e que lida com inteligência artificial, essa empresa, há mais de 20 anos, quando isso não era nem assunto. O que a gente tem hoje é, de fato, uma nova revolução. E é uma revolução que ela já está afetando a vida de todo mundo e que eu acho que o Brasil, na sua relatoria, tem uma oportunidade de conduzir esse processo para que a gente consiga realmente colocar a gente num lugar diferente globalmente. Então, a gente pode ser realmente pioneiro em relação a isso, de uma forma que permita a gente continuar desenvolvendo tecnologia aqui no Brasil, fomentando as empresas e permitindo que isso seja um processo que, de fato, vai trazer até mais ganhos para a nossa economia, em produtividade, em relação ao próprio trabalho, porque, assim, alguns cargos, algumas posições, elas, de fato, podem ser extintas com a inteligência artificial. Mas tem centenas de outros que podem ser criados. E a otimização do trabalho e a qualidade do ser humano para fazer realmente a tarefa que a máquina nunca vai conseguir fazer, eu acho que se a gente puder aproveitar essa oportunidade para ter esses debates, e eu sei que o senhor começou a fazer esse debate dentro da comissão, eu acho que, de fato, isso pode colocar a gente num lugar diferente. Obrigado, Roberto. Passo agora a palavra para o Andrei Gutierrez, também para fazer seus encaminhamentos. Na sequência, a gente passa a palavra para o relator, nosso convidado, Aguinaldo Ribeiro. Muito obrigado, Jean. Queria parabenizar a Brig por esse excelente debate, agradecer o deputado pela presença, sempre muito atencioso, né, deputado? Parabéns. Eu acho que essa é uma característica muito importante que todo deputado e deputada deveria ter, e o senhor tem, escutando todos, procurando todos os ângulos, né, antes de tomar uma decisão, concluir um relatório. E a minha fala vai um pouco nesse sentido. Bom, mencionando a ABS representa cerca de 2.000 empresas, maioria brasileiras, né, micro, pequenas, médias empresas que estão aí no Brasil inteiro, fazendo integração de transformação digital, seja fazendo tecnologia ou integrando de todos os setores do Brasil. E quando eu olho para um texto como que veio do Senado, né, e comparando o texto aprovado pela Câmara em 2021, se eu não me engano, com 413 votos, ali, 413 deputados, votaram um texto flexível em 21, que depois foi revisitado completamente pelo Senado, né, e o texto do Senado, muito inspirado na União Europeia, um texto muito prescritivo. E quando a gente olha para esse texto, a gente fica muito preocupado, não só para a inovação, né, das empresas que fazem tecnologia, mas, sobretudo, para aquelas empresas que estão implementando tecnologia para ganhar escala, né, para serem competitivas de diversos setores, empresas grandes, né, mineração, óleo e gás, né, o agronegócio, setor financeiro, como empresas médias, pequenas, que a gente implementa tecnologia no dia a dia, comércio, varejo, né, serviços, e vai ser essencial para essas empresas implementarem a inteligência artificial. E quando a gente olha um projeto muito prescritivo de uma maneira geral, transversal, e quando a gente sabe que cada setor vai ter a sua peculiaridade, setor regulado ou não regulado, vai ter a sua característica, vai ter os riscos diferentes,
a gente fica preocupado de ter um texto geral, como que veio do Senado, e que engessa, né? Engessa e muitas vezes penaliza essas organizações com a possibilidade de altas sanções ou com a possibilidade de intervenção do judiciário, uma vez que cria um capítulo de direitos associando a tecnologia, né? E esse é um ponto que eu fico muito preocupado particularmente. Quando a gente associa o direito à tecnologia e põe, né, como direito, um capítulo de direito, a gente abre a possibilidade do judiciário, ministérios públicos intervirem nas empresas brasileiras numa escala sem precedentes que eu não conheço na história desse país, né? Então isso preocupa muito. E aí eu também não vou me alongar muito aqui, que eu acho que a gente quer ouvir o deputado, mas o meu encaminhamento é mais nesse sentido. Como é que o deputado, a comissão, estão planejando para tentar captar os impactos nesses setores mais diversos da possível legislação? Que eu acho que isso vai ser, talvez, o pulo do gato, né? Como é que você consegue saber se antecipar, né, para garantir que não vai afetar tanto a inovação quanto, é lógico, vão proteger direitos fundamentais, né, mas que, ao mesmo tempo, também não aumente ainda mais o custo Brasil dessas empresas, né, que vão tentar ganhar escala, inovar, adotar tecnologias e podem ser punidas e aumentar o risco jurídico já muito grande nesse país. Então, acho que essa é uma preocupação nossa que eu queria ouvir aqui do deputado, como é que vocês estão pensando, discutindo isso. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns, Jean, Abrig, e muito obrigado, deputado Aguinaldo. Deputado, antes de devolver a palavra, eu só queria também citar aqui e agradecer a presença do Eduardo Fayet, nosso vice-presidente, uma pessoa que está sempre no dia a dia da Abrig, né? Em breve a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho mais à frente, em outro espaço, em outro momento, né? O que a gente tem de planejamento para a Abrig nos próximos meses e anos. Queria agradecer também aqui, em nome da Camille Vieira, a Abralatas, que é uma das nossas associadas, e em nome da Camille, por favor, peço que transmita ao presidente Cátilo Cândido nosso agradecimento pelo apoio emprestado à Abrig. A Abralatas é uma nova associada à pessoa jurídica. O Ulisses Rapaldi também está aqui, por isso que eu pedi desculpas, assim, que eu ia citando à medida que fosse desenvolvendo aqui o nosso debate, mas eu vou passar logo a palavra ao deputado para tentar fazer com que o senhor não perca o voo por nossa causa. Muito obrigado mais uma vez, e quero dizer, pessoal, e aí falo isso para o Andrei, para a Roberta, que se tem uma coisa que a gente pode ficar tranquilo em relação a esse debate, é que nós aprendemos muito nos últimos 6 anos, e quando eu falo 6 anos é que já tem 5 anos, mais um ano mais ou menos que se passou a aprovação da reforma tributária, e foi esse parlamentar que conversou com absolutamente todo o Brasil, ouviu a todos e buscou ser o mais democrático possível dentro do que o processo permitia, para a gente chegar a um texto que atendesse a sociedade brasileira. Eu acho que não será diferente em relação à inteligência artificial, por mais complexo que seja. No caso brasileiro, acho que a reforma tributária estava no mesmo nível de complexidade. Então, eu acho que a gente deu muita sorte desse texto ter voltado à Câmara e ficado aí com o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Por favor, a palavra é sua e mais uma vez. Obrigado, Jean. Obrigado. Cumprimentar aqui a nossa Roberta Rios, vice-presidente da Abrig, o Andrei, que esteve lá com a gente já na primeira audiência pública, né, na Câmara dos Deputados, cumprimentar todos vocês, os associados, né, agradecer o convite. O Winston Churchill dizia que 20 minutos com a Rainha Elizabeth eram suficientes para resolver os problemas da Grã-Bretanha. Né? Vamos tentar fazer o mesmo aqui e fazer esse exercício aqui, mas de forma muito rápida. Eu acho que, primeiro, a gente tem nós não vamos precisar dos 5 anos, né? Nem podemos, porque no caso de tecnologia, cada dia como se fossem 1000 anos, né? As coisas avançam muito rapidamente e eu acho que a gente não tem esse tempo, né, para fazer essa regulação. O que eu acho é que o norte que nós temos que ter é um norte que, para mim, já está dado nas conversas que nós tivemos com todos. Né? Eu acho que o que é que será o nosso texto? O que é que vai nortear o nosso texto? É o equilíbrio entre inovação e os direitos fundamentais do cidadão, englobando todos. Né? Essa é a receita do balance necessário ao bom texto. Como fazer? Aí, esse é o nosso desafio. O nosso desafio é exatamente esse.
E bem objetivamente, em relação ao que o Andrei provocou aqui, o prompt que ele deu, eu vou ser bem rápido, né? Eu acho que não, tecnologia você não trava, nem por legislação. Tá? Então, assim, em relação à legislação, acho que a gente não pensa em fazer uma legislação que freie ou que tente atrelar a tecnologia ao que quer que seja. Porque as coisas vão acontecer independente de qualquer outra coisa. Então, o mundo está avançando. E os parlamentos e governos vão sempre atrás, vão sempre rebocados. Então, eu acho que o desafio nosso é tentar antever isso e, junto com vocês que produzem essas empresas que lidam com essas capacidades, né, e com sistemas, modelos e algoritmos, nós tenhamos condição de aí talvez antever isso e propor, não só para o Brasil, mas para o mundo, uma legislação que seja referência. É um desafio para todos nós. Ontem, na audiência pública nossa, alguém falou, alguém falou numa lei viva. Acho que foi não estou enganado, a Paula Guedes. É preciso que a lei seja viva. E, de fato, é isso mesmo. A gente precisa de uma lei que seja viva, porque ela precisa acompanhar, né, esses movimentos que nós precisamos ter. Isso não significa que ela seja flexível ao ponto de permitir insegurança jurídica. Então, essa é a receita que nós vamos buscar durante esse trabalho lá na comissão para construir esse relatório juntos. Muito obrigado, deputado. Queria só aproveitar, pessoal, também agradecer aqui a presença do Pedro, da GS1, da nossa associada, e nosso diretor Abrig Minas Gerais, Guilherme Santos, que está aqui conosco, que está aí iniciando um belíssimo trabalho lá em Minas, né? Em breve teremos nosso primeiro evento da Abrig Minas Gerais, e quem sabe não consigamos lá abrir um espaço para o senhor falar para o Parlamento Mineiro, né? Na Assembleia, enfim, para a Câmara de Vereadores, um pouco também sobre a importância da regulação, né, e de que ponto os estados podem estar envolvidos nesse debate. O senhor colocou um aspecto muito importante, e como lembra sempre o Eduardo Fayet, nosso vice-presidente, em recente pesquisa que a Abrig divulga muito e usa como referência para falar de investimentos no Brasil, recentemente, Fayet, qual foi mesmo a instituição? Morgan? JP Morgan fez uma pesquisa sobre índice de investimento, né, nos países e fatores de investimento para uma empresa, um setor investir ou não no país. Em primeiro lugar, logicamente, as condições de mercado, né? O mercado tem que ser favorável para essa prospecção. Em segundo lugar, segurança jurídica. E esse é o ponto que nós estamos aqui, né? O senhor falou isso com muita propriedade e, de fato, não pode ser tão flexível ou solto a ponto de não deixar alguns marcos claros, né, para que sejam feitos os investimentos, o desenvolvimento da inteligência artificial, né, dos sistemas de inteligência artificial no Brasil. Lembrando que a inteligência artificial ela vai nos beneficiar em diversos campos. Produção de medicamentos, né, na área da saúde, de uma forma assim, já está ajudando, né, Roberta? Nós já temos exemplos claros disso. Então, assim, quanto mais segurança jurídica tivermos, mais nós vamos evoluir, mais nós vamos entregar para a sociedade brasileira, né, em termos da capacidade positiva da inteligência artificial. Vocês têm alguma pergunta que eu posso passar para a Roberta ou para o Andrei? Olha bem? Então vamos abrir ao público, se alguém tem algum encaminhamento, alguma pergunta, inclusive a imprensa, tá, pessoal? A gente vai, se a imprensa também já quiser encaminhar alguma pergunta, a gente só pede que se identifique, qual é o organismo de imprensa e o nome. Pô, vocês estão querendo colaborar mesmo com o deputado, né? Ninguém quer. Mas, por favor. Laura está levando o microfone para você. Bom dia a todos. A minha pergunta tem relação com... eu sou Eric Decar e hoje aqui estou pelo Instituto de Tecnologia e Regulação. Deputado, a minha curiosidade é entender um pouco como é que está sendo essa discussão no Congresso e paralelo ao Supremo, porque a gente vê o Supremo numa discussão muito avançada no que diz a respeito à questão de conteúdo
E, ao mesmo tempo, a gente tem esse debate ali dentro do Congresso, que também um dos pontos deve ser tratado ali com relação ao conteúdo. Só para eu entender como é que estão essas conversas, se tem uma ponte, se essa regulamentação é que vai prevalecer sobre esse julgamento que está no Supremo, só para entender um pouquinho como é que está essa dinâmica das duas. Tem duas dos questões, poderes. Eric. Duas questões. Uma é que o Supremo está decidindo em relação, inclusive, à regulação de rede, né? Está antecipando esse processo. E o Congresso não conseguiu avançar com isso, o Supremo está definindo. Em relação à IA, eu, inclusive, participei de alguns eventos com o ministro Barroso. No último mês de maio, eu estive em Washington, participando na Universidade de Georgetown. Fizemos lá um debate e percebi ali que, de fato, o próprio ministro Barroso, o presidente, está muito dedicado a esse tema da inteligência artificial. Então, o nosso objetivo, e já estive com ele algumas vezes tratando do tema, o nosso objetivo, assim como na tributária também, já estive conversando com alguns ministros, que nós vamos ter um momento de, vamos dizer, tensão, ou de ajuizamento, né? De algumas questões no tributário, nós também vamos fazer essa interlocução com o judiciário para que a gente possa caminhar juntos e inclusive ouvindo-os, né, com opiniões também para a contribuição no próprio texto, que eu acho que é bastante interessante. Mas a ideia é que a gente possa minimizar qualquer tipo de judicialização futura, né, não deixar uma lei que seja bastante clara, né. Lógico, ninguém impede, é direito do cidadão também judicializar, né? Então, mas a gente tem muita clareza para que não haja dúvida em relação à aplicabilidade da aplicação da lei. Mas só para mim ficar claro, ali no Supremo está tendo esse debate que ainda não foi conclusivo. Como é que está o time da cabeça do relator com relação a esse julgamento? Você vai esperar isso evoluir no Supremo ou isso vai ser independente com relação à construção do texto? Porque, às vezes, o texto final pode se chocar um pouco com a decisão lá do Supremo, ou vice-versa, ou essa decisão do Congresso prevalecer sobre a questão. É que nós, em relação à questão da regulação de rede, nós não vamos tratar desse tema no nosso texto, para deixar bem claro, né? São coisas distintas, eu sei que é um tema que tem diversas opiniões, né? A gente respeita todas, cada um tem uma visão, mas o fato é que, num ambiente que ainda continua muito polarizado e que o mundo ainda não conseguiu encontrar uma receita que seja equilibrada e eficaz, eu acho que seria muito temerário para a gente regular esse ambiente de inteligência artificial, que é o que nós precisamos fazer para trazer parte da segurança jurídica, tá? Porque a segurança jurídica ela não vem só da lei especificamente. Eu poderia dizer para os senhores e para as senhoras que no Brasil de hoje é preciso ter uma harmonia institucional para que se tenha segurança jurídica. Não adianta nada você ter hoje uma legislação que muitas vezes é revisada ou revisitada, às vezes provocada pela própria política, que é derrotada no plenário das casas, né, e que recorre, via partido político, para o Supremo Tribunal Federal para rever uma legislação. E às vezes não, frequentemente, a gente tem visto os tribunais reverem posições que já foram, vamos dizer assim, decididas, pacificadas no passado, e que estão sendo revistas agora com fortes impactos, inclusive impactos fiscais. Então, essa é a ideia, a gente deixar isso de forma absolutamente separada para que não tenha nenhum tipo de impacto. Agora, se no futuro, né, acho, até porque já teve uma tentativa de regulação na própria Câmara dos Deputados. E aí eu acho que esse tema, eu não sei como é que vai ser um tema muito complexo para você tratar agora, sobretudo na véspera do calendário eleitoral que começa agora em outubro, né? Um ano antes. Então, nós vamos ter muita animação em relação a essa discussão. Posso só fazer um comentário? Essa pergunta foi muito boa
Porque muitas vezes a gente vê no debate, são 4 temas diferentes que muitas vezes eles têm relação, mas são temas diferentes, né? Quando a gente olha o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, eles estão discutindo a responsabilização de provedores de aplicação, que pode ser uma rede social. Um provedor de aplicação é qualquer aplicativo, por exemplo, que é oferecido na internet. Né? Na internet, seja no site ou no celular. É a responsabilização do provedor de aplicação. É um tema que pode ter efeito sobre rede social. Segundo tema, regulação de rede social, né? Que foi muito debatido no Congresso, o Congresso não avançou. Esse é um outro tema. Terceiro tema, todo o debate sobre regulação de plataforma, que aí vai muito além, até tem a dificuldade, qual é o objeto jurídico plataforma? É uma rede social, um aplicativo de mensageria, um aplicativo de viagem, né, de compartilhamento. A gente tem, acho que mais de 400, 500 plataformas no Brasil mapeadas, né, segundo o pesquisador da FMG. E um quarto tema é regulação de inteligência artificial, que é utilizado, seja por essas empresas, mas é utilizado por todas as indústrias, né, por todas as empresas, desde uma inteligência artificial simples para entendimento de processos, de dados, ranqueamento de decisões simples, até inteligência artificial mais sofisticada, como uma IA generativa, que fornece uma resposta, etc. Mas essa pergunta é muito boa, porque são temas distintos, eles se esbarram, né, mas muitas vezes eles acabam vindo um como se fosse o outro. Eu acho muito importante essa resposta do deputado, que eles estão priorizando o debate em inteligência artificial. Alô? Prazer, Marcelo Almeida, da ABS também. Eu queria chamar a atenção para um fato que me parece um paradoxo. Se tivermos uma legislação muito verticalizada, como é o 2338, inevitavelmente, a gente pode ter uma prejudicialidade à inovação. Então, eu fiquei muito satisfeito de ouvir de Vossa Excelência a busca pelo equilíbrio, que me parece que está faltando um pouco nesse projeto que está agora sobre a sua responsabilidade de fazer a relatoria. Mas eu queria fazer uma provocação para ver se a gente começa a indiciar, fazer aqui um exercício de futurologia, se talvez a gente possa aqui esperar uma regra um pouco mais orientativa e principiológica do que essa verticalização de direitos e deveres e obrigações que está no texto. Porque a cadeia produtiva de software, inevitavelmente, ela conjuga todos os players que estão lá, desde as chamadas Big Techs até os pequenos e médios empreendedores que invariavelmente utilizam todas essas instrumentações das Big Techs para prover os seus próprios serviços lá na Paraíba ou em Minas Gerais. A gente na ABS tem exemplos enormes de regionalizações de serviço a partir dessa cadeia produtiva que está verticalizada e gerando inovação e desenvolvimento tecnológico no Brasil. Então, eu queria entender se a gente pode esperar, se o senhor puder naturalmente dizer isso, né? Se a gente pode esperar alguma coisa mais orientativa do que regras verticalizadas. Por enquanto, eu não posso falar. Sou relator, tem que ouvir. Nós estamos na fase de ouvir, né? Então, inclusive, em relação ao próprio projeto, né, a gente tem muito cuidado, né, eu sou relator, e a fase agora é de ouvir, mas foi bom de ouvir. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A gente tem aí mais 3, 4 minutos, então tá. Só porque ela tinha levantado primeiro, eu estou daqui, ela levantou primeiro e depois na sequência o Rafael. Desculpa, Rafael, mas ladies first. Bom dia, pessoal. Bom dia, deputado. Meu nome é Andressa Papas, eu sou vice-presidente da Motion Picture Association, que representa produtores e distribuidores de conteúdos audiovisuais. Minha pergunta é em relação a uma matéria, sem precisar entrar muito em detalhes, mas uma matéria que tem sido constantemente colocada em todos os debates, não só relativos à regulação de plataformas em geral, mas também, muito especialmente, em relação à inteligência artificial. Então, seria de muita valia, se o senhor puder, obviamente, compartilhar conosco qual que é a tua visão geral sobre proteção de direitos autorais
versus treinamento, mineração, ou seja, desenvolvimento via inteligência artificial. Obrigada. Rapidamente, porque quando me perguntam sobre o texto, aí eu não posso falar sobre o texto, né? Nem o que será o texto. Isso que tem coisa que não dá para responder. A minha visão inicial em relação aos direitos autorais é que nós temos hoje, como temos em cada área, né, uma legislação já vigente, né? Acho que a sua dificuldade, né? Porque a gente tinha que tratar só daquilo que de fato se precisa tratar. Exemplo, a gente não tinha Uber, não tinha iFood, então são relações novas que aí o parlamento tem que regular, como é a inteligência artificial, uma coisa que não existia, né? No caso do direito autoral, nós já tínhamos, inclusive, nós já temos legislação que está afeita à inteligência, ao direito autoral. Eu sou músico. Minha primeira carteira de ordem foi dos músicos da OMB, Ordem dos Músicos do Brasil. Ninguém fica aflito aqui, não, tá? Tem gente que diz, é músico, mas é o seguinte, você tratar de um tema como esse, para a gente, por exemplo, para mim que sou músico, é muito, desculpa a expressão, é muito doido você dar um prompt e ver uma música pronta ali em 5 minutos, 5 minutos não, menos que isso. E eu já vi, você fica assim... E como é que você trata isso? Eu acho que a gente tem que ir muito para a questão da razoabilidade, para aquilo que assiste razão. Porque senão é aquela história do rabino, né? Sabe a história do rabino? Eu vou contar para terminar a minha... Aliás, tinha um outro, mas muito rapidamente. A história do rabino é o seguinte. Tinha dois judeus com uma questão, o rabino, a esposa do rabino estava varrendo a casa, cuidando da casa, e o primeiro entrou e disse, estou sendo prejudicado por fulano e tal, que está aí fora, e contou a versão dele, e o rabino disse, você tem razão. Aí o judeu saiu satisfeito, depois entrou a outra parte, né, a contraparte, e entrou e deu a versão dele, e o rabino disse, nossa, você tem toda a razão. E o outro judeu saiu satisfeito, e a mulher que estava ali varrendo a casa, chega, como é que você faz uma coisa dessa? Você dá razão a um e depois dá razão a outro. Você tem toda a razão. Então é aquela história, todo mundo tem razão, né? Então, o direito, eu acho que assiste razão a quem tem a propriedade e você ter o direito à remuneração por ela. O desafio que eu não tenho ainda elemento para te dar um juízo de valor de como você, com racionalidade, promover isso com justiça. Eu acho que esse é o debate que a gente tem que fazer. Não ir para um debate de viés ideológico, porque, assim, independente do artista, né, do músico, a tecnologia vai avançar e vai estar aí, as pessoas vão usar. Eu estive lá no Spotify e perguntando como é que funciona, né? Eu nem sabia. Eu tenho produção minha, eu não sei nem como é que coloca nos streams, né? Fui aprender lá para ver como é que funciona. Então, é um sistema de remuneração que você tem que ver como é que... É um debate profundo, que eu acho, nesse capítulo. Mas eu acho que a gente tem que usar o princípio da razoabilidade e da ética, que é uma decisão humana para nós. Eu acho que a gente não pode nem ir tanto por um caminho, né, nem ir tanto por outro. Eu acho que a gente tem que tomar uma decisão ética, responsável, que faça justiça. Como fazer? Eu acho que esse debate a gente vai ter na mesa. O que não vai ser, e eu não vou tomar para mim, é debate ideológico, sabe? Isso não, para mim, eu não vou levar em consideração. Eu vou descontar na prova, se vier com esse debate, eu não vou levar em consideração. Eu acho que é isso. Mas não é fácil. Eu sei que isso é um debate ainda também, está muito, e aqui ainda bem acalorado. Só para... Rafael, você quer encaminhar para a sua consideração? Só pedindo para ser rápido, e aí a gente encerra aqui, tá, pessoal? Após a última fala, a gente... Vocês podem ficar. Não, eu ia dizer, inclusive, eu não tomei café, estão todos convidados para continuar o café e vamos conversar um pouquinho. Prometo que vou ser rápido, pessoal. Primeiro, bom dia. Queria
parabenizar aí a Brig, parabenizar o Castro aí pelo debate, agradecer ao deputado por se colocar à disposição para nos ouvir, como sempre se coloca em qualquer tema que ele der no parlamento. Acho que queria tirar um pouco, né, o debate, a gente vem conversando muito sobre como esse marco legal não deve atrapalhar, né, o desenvolvimento, principalmente o aspecto regulatório dele. Eu queria trazer um pouco o olhar para o aspecto de como ele deve fomentar o desenvolvimento, né? Hoje a gente tem uma lei que eu diria que no máximo 15% dela, sendo extremamente otimista, trata de como ela vai fomentar, como ela vai estimular o desenvolvimento da inteligência artificial. Isso acho que é, né, um pouco natural, que a parte regulatória, né, demande um pouco mais, dados os desafios, a complexidade regulatória que a gente tem. Mas eu queria tentar entender um pouco da visão do senhor, deputado, de como, né, como que a Câmara pode avançar nesse aspecto de fomento e de diálogo, principalmente, sejam com as políticas de fomento específicas, né, como o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, sejam daquelas políticas transversais, né, o próprio plano de data center que está em elaboração, ou políticas de conectividade. Acho que eu não me apresentei, eu sou Rafael, sou gerente de Relações Institucionais da Vivo. Então a gente está olhando bastante para esse aspecto justamente de como que esse marco legal vai também estimular o desenvolvimento da tecnologia aqui no país. Então eu queria, se possível, se eu puder expor. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Rafael. Nós, nisso a gente se posicionou desde o início. Nós vamos aprofundar esse debate, tanto do fomento como da infraestrutura. As questões do data center, inclusive eu cheguei a conversar com o Dario, que é secretário executivo do Ministério da Fazenda, e a parte do governo, que estava pensando, inclusive, em enviar a medida provisória para o parlamento. Nós colocamos uma posição muito clara que nós vamos tratar na legislação. Nesse PL 2338 nós vamos tratar. Já conversamos com o Senado, é um debate que nós vamos fazer, acho que a gente deve aprofundar isso. Não existe também a inteligência artificial se não tiver a infraestrutura. Né? A gente sabe disso, os custos disso que tem, e vamos aprofundar esse debate, mas vai ser tratado com a devida importância dentro do PL 2338, tanto o fomento como a infraestrutura como um todo. Bom, pessoal, então, como já tinha sido falado, nós vamos agradecer aqui a presença. Eu queria também enaltecer aqui a presença da Noemi, nossa querida colega Noemi, membro da diretoria, uma pessoa extremamente importante para a nossa entidade. Obrigado, Noemi. E, deputado, mais uma vez, obrigado. O senhor está liberado. Imagina. Vamos continuar. E a gente vai, eventualmente, mais à frente, se o senhor puder se comprometer. Se comprometer não precisa falar nada, mas a gente voltar... vai ter muita oportunidade de conversar. Quando o senhor puder falar, que agora o senhor está que nem presidente do Banco Central na Semana do Silêncio. Do Copom. Então tá bom. Obrigado, mano. Salva de palmas para ele. Pessoal, eu vou acompanhar o deputado que está de fora, mas volto. Se vocês quiserem ficar, nós somos o pessoal da Aves, o Roberto também, se vocês quiserem conversar mais um pouco.